Você já imaginou encontrar pó de giz, cimento e até tinta de parede em algum medicamento? Pois é, estas são algumas das substâncias encontradas em produtos falsificados e que pode pôr em risco a sua saúde. Este assunto foi debatido na Semana Consumo Seguro, realizada pelo MP-PROCON. Confira na matéria como foi o evento. A estimativa é de que a pirataria, de uma maneira geral, tira mais de 2 milhões de empregos do mercado formal. No mundo, o contrabando e falsificação movimentam cerca de 100 bilhões de reais. E buscando otimizar as ações de combate à pirataria e também à falsificação de produtos e conscientizar a sociedade dos malefícios desse tipo de prática, o MP-PROCON realizou no mês de setembro a Semana do Consumo Seguro. Primeiro, a importância em si é alerta e o empoderamento da população sobre algo que acontece e as pessoas não têm percepção, enxergam, mas não veem. É a violência invisível da falsificação de produtos, no caso medicamentos, óculos. A falsificação de medicamentos é tão grave, mata. E o pior é que as pessoas, a sociedade como um todo, não tem a percepção do quanto só em medicamentos. Só no caso da falsificação de medicamentos, 9 bilhões, segundo dados da ONU, são perdidos anualmente. Isso é o PIB de um estado como a Paraíba. A Semana do Consumo Seguro teve atividades realizadas em João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo e contou com a participação de diversos órgãos que têm atuação sobre o tema. A pirataria ela retira mais de 2 milhões de emprego do mercado formal. A pirataria ela supera infinitamente o crime de corrupção em termos de desvios. A pirataria financia, mais uma vez, o crime organizado. E quando você permite a entrada de produtos piratas, você está não só propiciando a sonegação, como está promovendo a concorrência desleal. Como que um comerciante que paga seus impostos, que anda na linha, pode concorrer com alguém que não tem nenhum tipo de custo? Então, a pirataria ela é extremamente nefasta e os números são avassaladores. A Organização das Nações Unidas estima que 30% dos medicamentos distribuídos na América Latina são falsificados. A pirataria realmente de medicamentos é uma coisa muito perigosa, né? Porque o que você tem, ou seja, o medicamento ele pode ser uma questão de que o medicamento ele não tem um princípio ativo na quantidade necessária para surtir o efeito, que já é ruim, que a pessoa compra um produto, está doente, achando que vai resolver. Ou muitas vezes o que é pior, o medicamento ele simplesmente ele é manufaturado com produtos que não tem nenhuma ligação com o princípio ativo que ele deveria ter, e que pode inclusive causar prejuízo à pessoa. Então, do ponto de vista de saúde pública, realmente é algo muito perigoso. E você também tem toda uma questão econômica também, né? Porque a indústria farmacêutica é uma indústria que ela é muito rentável e, por exemplo, ela gera muitos tributos para o Estado, o que é importante para a manutenção do Estado. Então, no momento que você tem esse comércio ilegal de medicamentos, você também está prejudicando a sociedade, porque o Estado simplesmente não vai conseguir recolher os tributos que precisa para pagar suas polícias, seus hospitais, suas escolas. A Semana Consumo Seguro encerrou com a apresentação dos resultados de uma operação realizada aqui na Paraíba e no Rio Grande do Norte, através de uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal com as polícias Civil e Militar, secretarias da Receita e Vigilância Sanitária. O objetivo foi combater crimes tributários. As ações foram realizadas entre os dias 12 e 16 de setembro. Foram apreendidos cerca de 8 toneladas de alimentos, 8 mil produtos diversos e 825 caixas de medicamentos, além de entorpecentes entre maconha, crack, cocaína e anfetamina. 37 pessoas foram presas e 97 foram autuadas pela Receita Estadual. A operação fiscalizou aproximadamente 600 veículos e foram aplicados aproximadamente R$300 mil em multas. Esse tipo de ação integrada, comandada pela PRF, já acontece desde 2012 e é vista como a principal ação de repressão à pirataria no Brasil. Você sabe o que é parquet? Então confira agora no quadro Você Pergunta e o promotor responde. Parquet é uma palavra de origem francesa que é sinônimo de Ministério Público, ou seja, parquet significa Ministério Público para designar aqueles membros que exercem a função do Ministério Público, e os membros do Ministério Público são os procuradores de Justiça e
os promotores de justiça. Geralmente, nas petições que os advogados peticionam em processos, eles sempre, quando se refere ao Ministério Público, eles falam: o parquê se pronunciou as folhas tais, assim, 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 assim. Né? O que é que significa dizer o parquê? O parquê o representante do Ministério Público se pronunciou as folhas tais do processo, opinando pelo deferimento ou indeferimento daquela pretensão. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça da criança e do adolescente, Alex Corel. Ele vai falar sobre as drogas entre os jovens.